Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo, São Paulo. Vou passar alguns recadinhos. Eu peço por gentileza que vocês não retirem a máscara e também desliguem os celulares, por favor. Outra informação, o nosso bazar ele está aberto de segunda-feira das 20 às 21h30 e de quarta-feira das 14 às 17 horas. E nós estamos aceitando doações para o bazar. Nós temos uma rifa de uma Air Fryer Mundial que está na secretaria. E outra informação também, se tiver algum interessado para o estudo, é só se inscrever na secretaria. E uma informação que também nós lembramos do Evangelho no Lar. Lembramos também da importância do Evangelho no Lar, onde este procedimento é sugerido por nossa casa para harmonizar o ambiente doméstico. Temos roteiro também na secretaria. A palestra de hoje vai ser com o Aidar e ele vai falar sobre a casa espírita. Eu vou ler um capítulo do Sinal Verde hoje. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar a mesma ideia. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim obrigação clara de reportarmos o comboio do serviço dos trilhos adequados a seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, sem matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, com essas reflexões, nós vamos iniciar então a nossa tarefa com uma prece. Peço que todos elevem o seu pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para termos um novo aprendizado e que possamos, com esse aprendizado, utilizar em nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu vou passar a palavra ao nosso palestrante, o Aidar. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz esteja conosco. Temos alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindos, que possam, como eu costumo dizer a todos que estão chegando pela primeira vez, sintam as energias, se estão ajustadas a nós. Porque é importante quando nós vamos em algum lugar, principalmente na casa espírita, nós precisamos estar conectados, estar ligados com esta casa. E hoje eu resolvi fazer uma explanação sobre a casa espírita. O que é a casa espírita? Qual
é a sua razão de estar aqui neste momento e todas as outras casas, né? É importante que a gente saiba um pouco mais. Mas antes, eu gostaria apenas de fazer uma lembrança que hoje estamos comemorando São Francisco de Assis, né? De Assis porque ele nasceu em Assis, na Itália, em 1182, há tempo atrás, né? E veio desencarnar em 1226, 44 anos. Então aquela prece, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz, né? É uma prece muito profunda que ainda que nos envolve e nos acalenta, né? É uma prece bem profunda. Mas vamos lá. O que é a casa espírita? É um tema meio longo, mas eu vou tentar me enquadrar aí nesses 30 minutos, para a gente ter uma boa ideia. Não posso me aprofundar muito, mas assim, ter uma boa imagem do quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, em busca do quê? E tudo isso começou com as irmãs Fox. Já ouviram falar das irmãs Fox? Lá nos Estados Unidos, em 1848. Foi quando eles assim, né, tiveram o primeiro contato e tiveram assim uma situação meio complicada com a espiritualidade. Elas foram morar em uma casa nos Estados Unidos, onde ali havia um processo espiritual muito complicado. E uma das irmãs, eram 3, tinha ali uma questão mediúnica bem acentuada e era de efeitos físicos, né? É uma mediunidade bem assim, que hoje já não existe mais. E ela, por sua vez, ela ouvia as batidas, escutava as correntes, né, na casa, e naquela comunidade evangélica muito crente, eles diziam que lá era uma casa mal assombrada. E aí eu faço uma pergunta a vocês: quem são estes fantasmas que estavam lá? Nós mesmos. Nós, por incrível que pareça, quando nós desencarnamos, nós viramos fantasma. Olha que coisa mais esquisita de falar, né? Opa, é que o microfone aqui dá uma interferência. Voltou o Facebook. Voltou. Então, é que a gente está só gravando, porque hoje está sem o WhatsApp, está tudo parado, né? Mas a nossa palavra também, ela é importante para aquele que não pôde vir. Então as irmãs Fox começaram ali um processo porque a espiritualidade, o espírito já existe há milhões e milhões de anos. Nós somos espíritos desde quando Deus nos criou, e sempre éramos espíritos. Nós encarnamos em planetas para nós nos melhorarmos, então a nossa vida é espiritual. Pouco depois veio a codificação kardeciana, que foi a mais expressiva. Olha que interessante, começa um movimento num país populoso, num país importante, Estados Unidos, e aí aonde vai ter mais um movimento? No centro da Europa, França, em um momento, né, que isso era importante para que pudesse ser levado adiante esse esclarecimento sobre a espiritualidade, porque até então isso era, quem ali tinha algum processo mediúnico era considerado como bruxo, bruxa, como curandeiro, enfim, tinha até como capeta, né, quem lidava com isso, com o diabo. Então você imagina como que estava o mundo espiritual, né? A gente estava lá falando, nossa, eu estou virando capetinha aqui já, né? Estou virando um fantasma. Então era um momento de nós realmente da espiritualidade fazer com que a gente soubesse alguma coisa a mais sobre algo que ninguém via, sobre algo que nós não podemos aqui, nesta casa aqui, temos vários irmãos em espírito que nós não conseguimos vê-los. Alguns, se tiver alguma mediunidade da visão, poderá vê-los, mas ainda não é possível. Então, como nós só acreditamos vendo, né? Lá na França, não sei se você já ouviu o filme de Kardec, começou com o quê? Com as mesas giratórias. Lembram-se disso? Era um fenômeno que estava ocorrendo naquele período, nos anos de 1854 e 55.
Então, Allan Kardec começou, ele não era espírita, não acreditava, ele começou a querer descobrir algo sobre isso e foi investigar. E descobriu, através dos estudos, de investigações, não vou adentrar na história para eu não fugir aqui da nossa... Mas é só dando uma lambidinha aí na história do Espiritismo. E foi quando ele realmente, não é que descobriu, né? Quando ele realmente se deparou e viu que realmente aquilo não era nenhuma mágica que se pensava naquele momento. E aí, com outros que estavam ligados a ele, naquele momento, iniciaram o processo, né, da mediunidade. Já haviam ali algumas pessoas que tinham mediunidade, que já recebiam ali alguns dos espíritos para fazer as mensagens. E foi codificada, Allan Kardec codificou, pôs em prática. Ela existe, gente, existe um mundo espiritual, existe um mundo quando nós aqui deixamos a vida material e iniciamos ao nosso mundo espiritual, que é o correto. Nossa vida, ela é do mundo espiritual. Nós estamos aqui encarnados, esquecemos de quem nós somos, esquecemos das nossas vidas passadas, mas eu posso lhes garantir que nós já fomos fantasmas, da forma bem assim, simples, né? Espíritos. E a gente queria se apresentar, a gente queria com entes queridos que às vezes nos chamavam, nós às vezes deixávamos muitas coisas sem terminar, e aquilo nós carregávamos para a espiritualidade, e nós entrávamos em desespero, porque, gente, eu estou vivo, eu estou aqui, por que vocês não estão me vendo? Por que vocês estão me negando? Você imagine o desespero que era de algum espírito querer se comunicar com o mundo material, porque ele estava ainda na crosta, estava envolto no planeta, querendo se comunicar, e nós nem aí. Quando havia algum outro que conseguia fazer esse tipo de... Quando apresentava, pronto, já era motivo de esculacho, de um monte de coisa. E aí foi quando nós começamos ali na época a ter as casas espíritas. Eu estou pulando um monte de fase, tá, gente? Onde eram essas reuniões espíritas? Nas nossas casas, dos nossos avós, dos bisavós. Não sei se tem alguém que lembra disso, que era comum fazer as sessões espíritas nas casas, tá certo? E isso para quê? Porque o que nós somos, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo através dos estudos que existe vida após a morte. Se existe vida após a morte, eu preciso me relacionar com alguém. E através de Kardec nos abriu o campo para que isso pudesse se tornar realidade, que a gente vem constatando isso nos dias atuais. Mas isso não era fácil, porque havia muito despreparo de médiuns, um ou outro tinha ali a sua capacidade plena, com a moralidade, vamos dizer assim, bem acentuada, que infelizmente muito de nós ainda estamos brigando para ter essa moral e não conseguimos. Porém, era necessário fazer a apresentação. A espiritualidade precisava de um começo para marcar isso. E foi quando essas casas surgiram. Havia ali alguns probleminhas, né, despreparo e tudo mais, que aí surgiram as casas, os centros espíritos, né, a casa espírita, onde o que nós fazemos? Nós preparamos todo o ambiente. Por exemplo, esta casa, ela não foi simplesmente, né, acho que muitos de vocês conheciam esta casa. Era um castelo, tinha ali, estava totalmente desarrumada, com vários problemas. O que nós tivemos que fazer? Reformular e refazer ela totalmente, pintando parede, mexendo aqui e lá. Mas o mais importante de tudo, nós tínhamos que começar aqui evangelizando os espíritos, aqueles que porventura estavam aqui, porque era um lugar propício para a espiritualidade negativa, escuro, tudo apagado, material, estudos aqui acumulado, havia um monte de situações complicadas. Então, antes de nós abrirmos, nós tivemos que ficar, acho que quase 2 meses, né, Vanice? Com oração, com evangelho, para fazer o quê? A purificação, para deixar este ambiente receptivo, como eu começo falando, aqueles que estão chegando hoje. Percebem? Já tem
as pessoas sentem a energia boa, sentem o positivismo, que é gerado pela oração, por nós que estamos aqui na dirigência. Então a casa espírita, ela tem todo um processo de resguardar os médiuns. Por quê? Nós estamos lidando aqui com irmãos em espírito que nós não sequer sabemos do grau de feroz que seja este irmão. Então nós temos que estar preparados. É notório, é sabido que todos nós, independente de quem seja, nós temos os nossos irmãos, os nossos companheiros aí aonde a gente vai levar eles? Para a casa espírita. É aqui que a gente traz. Ali fora, para vossos conhecimentos, na espiritualidade, existe lá guardiões, soldados, que tomam conta desta casa. E não são todos que aqui adentram. Para adentrar, eles analisam para ver se não vai fazer nenhuma baderna que casa, né, dentro da casa, para que haja o quê? A harmonia. Então, os critérios de um início de uma casa espírita começa na espiritualidade. Estávamos aqui reformando, mexendo. E, no mesmo momento, estava sendo construído um hospital, que já deve estar no 5º, no 6º andar, de acordo com algumas informações que nós já tivemos. E esse hospital, ele trata espíritos que estão doentes, que tem aqui na espiritualidade, para cima, para baixo, dos dois lados, porque temos irmãos que nem sempre se adaptam a ficar no andar superior. Olha como é complicado, ainda em espírito. Então nós temos todo esse processo que isso é feito pela espiritualidade, os nossos dirigentes espirituais são aqueles que cuidam disso, que preparam, e para quê? Para que nós possamos ter o quê? Um trabalho digno dentro desta casa, um trabalho de caridade, tá certo? Uma casa espírita, ela vive de alguns processos de doações. Nós que adentramos uma casa espírita que seja séria, não é permitido qualquer um de nós receber R$1 que seja de vocês, que não seja revertido para esta casa. Então tem ali, tem bazar, tem rifa, tem os associados que nos ajudam mensalmente. Porque não tem recursos, nós não cobramos nada de ninguém. E isso tudo é espontâneo. Ninguém aqui é obrigado a fazer absolutamente nada. É por coração, é por livre e espontânea vontade. E é dessa espontaneidade que a casa espírita sobrevive. Muitas, infelizmente, não conseguem ter uma administração correta, fecha, como já outras que já aconteceram. Então precisa ter uma dirigência espiritual e uma dirigência material. Ambos os lados precisam ter todo um processo de hierarquia, como tem na espiritualidade. Aqui também tem hierarquia. Tem o dirigente, tem o vice, tem o financeiro, enfim, todos. É uma casa que funciona como uma empresa. Por quê? Precisa ter organização. Isso é básico. Sem isso, não dá para você dar continuidade. Então, a casa espírita recebe todos vocês, inclusive a nós. Hoje, nós estamos aqui como dirigentes, como médios, como tarefeiros. Tá certo? E vocês, o que estão fazendo aqui? Muitos de vocês vieram em busca do quê? De uma necessidade. Existe uma velha expressão que a gente utiliza na espiritualidade que diz o seguinte: se eu não venho pelo amor, eu venho pela dor. Isso é uma verdade. Muitos de nós, muitas vezes, procura ajuda espiritual, ajuda de uma doença na casa espírita. Tá certo? E isso é comum, gente. Não é nada excepcional, é comum. Muitos chegam a nós de forma amorosa. Olha, eu quero trabalhar, eu quero participar deste grupo. Tá? Mas nós, independente de nós sabermos quem nós somos, hoje, cada um de vocês, independente da finalidade que aqui estejam, estão doando. Sabiam? Nós somos verdadeiros doadores de energia para a espiritualidade. Não fique com medo. Porque os nossos irmãos de luz, o que eles fazem? Colhem as nossas energias,
para fazer o bem àqueles que estão em outros lugares deficientes, hospitais, creches, asilos. Aonde for necessário a espiritualidade ajudar, ela vai ajudar, independente de raça, cor e de religião, porque nós não somos simplesmente uma religião, nós somos ciência, filosofia e religião. Nós temos uma doutrina que nos ensina o que é o correto, o que estamos fazendo aqui e por quê. Então, da mesma forma que todos nós procuramos uma casa espírita para nós nos beneficiarmos, nos fortalecermos, para nós conseguirmos os nossos objetivos, sem que nós saibamos, nós estamos doando. Já estamos fazendo o quê? Caridade. Olha que coisa interessante. O simples fato de uma casa espírita existir, ela está fazendo caridade para quem, gente? Se nós somos especialistas no estudo de espíritos, nós estamos ajudando aqueles que já partiram. Pai, mãe, tio, avô, principalmente os nossos familiares. Porque é comum nós, encarnados, ficarmos lamentando a ida dos nossos entes queridos. É comum, mas não é comum se estender por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Por quê? Independente da situação daquele espírito, se nós nos lamentarmos de quem foi, nós estamos atrapalhando eles. Estamos criando uma ligação onde ele que está lá do outro lado, ele está vivo em espírito, está apreensivo porque você não está feliz. Então nós temos a responsabilidade do estudo. Isso vem através do estudo, que é uma das funções da casa espírita, nos orientar. Porque quando nós alcançamos a espiritualidade, nós não temos lá uma religião. Todos são espíritos. Existe o espírito católico, protestante? Pode existir porque ele foi desencarnado, mas ali todos são iguais, em espírito. Muitas religiões que pregam que não há vida após a morte, que acaba tudo, quando essas criaturas chegam no lar, ficam em desespero. Como? Eu aprendi que, eu não sou, eu já não tenho mais nada aqui. Então são espíritos, inclusive, que dão muito trabalho para a espiritualidade, para que eles possam ter o discernimento de saber quem são. Nós da casa espírita, através de um trabalho que eu entendo que seja da maior importância possível, é o da desobsessão. Já ouviram falar disso? Já? Então, o que é desobsessão? É um trabalho que se faz em prol da espiritualidade, onde nós hoje estamos, devido às circunstâncias, nós estamos fazendo uma vez só por mês, só para a equipe que trabalha na casa. Mas quando nós voltarmos ao normal, toda quarta ou toda segunda-feira, depois dos trabalhos da casa, é feita a desobsessão. Desobsessão de quem? Daqueles irmãos que nós trouxemos. Nós vamos trabalhar com eles e esclarecer por que eles estão aqui. Muitos chegam e ficam, outros não conseguem e se retiram. Mas uma boa parte fica onde? Aqui, em tratamento. Eu não falei para vocês que tem um hospital aqui em cima? Que tem, não é só hospital, tem ambientes apropriados para a cura psíquica, psicológica. Porque nós, quando desencarnamos, somos tal qual estamos encarnados. Se eu desencarno com os pensamentos que eu tenho aqui na Terra, eu vou ser um igualzinho lá em cima, acreditando nas mesmas, naquilo que eu aqui na Terra aprendi. Então nós espíritas já estamos iniciando, através da casa espírita, um esclarecimento, que nós reexistimos, que nós voltamos para a espiritualidade de onde nós viemos. Nós não somos oriundos do planeta Terra. O planeta Terra somente nos emprestou o corpo físico para que nós pudéssemos lapidar o nosso espírito. Quando nós terminarmos, quando nós alcançarmos esta excelência, talvez não venhamos mais para esse planeta e iremos para um outro planeta mais evoluído. Então, aqui na desobsessão, nós fazemos um dos trabalhos importantes de caridade com quem? Com aqueles que partiram. Olha só, quando nós estamos aqui, a gente não vai analisar se aquele espírito é pobre, é rico, preto, branco, se está doente, se está sujo, se está imundo. Isso vem de tudo. Aparecem essas criaturas que vêm pedindo socorro
porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitos pelejam anos, por séculos, vagando sem ter alguém que pudesse dar um esclarecimento para eles. Então a casa espírita, ela é uma ferramenta, um instrumento que Allan Kardec, que todo o processo dos esclarecimentos ajuda a nós espíritos. Então, quando nós estivermos do lado de lá, provavelmente nós seremos socorridos, esclarecidos, porque já temos uma boa vantagem. Nós já estamos aprendendo alguma coisa de bom aqui na Terra. Estamos aprendendo a nós nos desprendermos principalmente dos bens materiais. Não é para fazer igual São Francisco lá, de tirar roupa, sair por aí. Não, não é isso. Nós temos que, nós estamos num planeta que é material. Eu preciso de roupa, eu preciso de carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de todo o processo material. Mas eu não posso fazer o quê? Me apegar a esses bens. Este carro é meu, eu vou levar ele junto comigo, esta casa é minha. Jamais, ninguém leva nada, somente o que é a sua consciência, só leva os próprios pensamentos. É isso que nós vamos levar. Então, se eu levar para cima que eu deixei a minha casa, que eu preciso voltar para tomar conta dela, o que eu vou fazer? Eu vou virar um fantasma. Virei um fantasma dentro da minha casa. Aí vocês vão falar: caramba, meu, tem alguma coisa me atrapalhando. Se você está numa casa espírita, nós vamos saber tratar. Agora, muitos, infelizmente, não sabem como conduzir isso. Em algumas das religiões, consideram como capeta, como diabo. E já temos visto isso em diversos lugares. Que não sabem, eles não estão lidando com alguma coisa invisível lá que não... E somos nós, gente. E tratando daquele jeito. Então, a casa espírita, ela é especialista no estudo dos espíritos. Muito bem. E o que mais faz a casa espírita? Nos recebe e nos trata. Quando nós adentramos esta casa, o que nós nos postamos aqui? Todos nós, de uma forma plena, de um equilíbrio, para ouvir o quê? Isso que eu estou lhes dizendo, ou algo diferente. Isso nós chamamos de uma reforma íntima, importantíssima, que é a nossa moral. Não adianta eu ir lá na sala tomar um passe ou ir passar por uma consulta sem que eu esteja, preparado e com fé de receber aquilo que eu vim aqui procurar. Então a espiritualidade nos ajuda? Sim. Temos aqui o Dr. Maxi, temos o irmão José, toda a equipe já toda pronta para nos receber e nos tratar. Mas não adianta eles ficarem querendo nos tratar se a minha vida, o meu processo moral não está bem resolvido. Então eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar ligado com boas ações, com ética, com moral. Então este momento nosso aqui de palestra, ele é importantíssimo, porque nós estamos ouvindo, e quem está ouvindo junto conosco é o nosso espírito. Ele está traduzindo, ele está acumulando informações para que nós possamos evoluir. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma evolução. Nós chamamos de lapidação espiritual. Então, quando nós aqui adentramos, a palestra é importantíssima. É neste momento, desculpa, gente, é nesse momento, vão se preparando que vai acontecer mais isso, hein? É nesse momento que a espiritualidade está nos tratando. Cada um de nós está com um pensamento aí, está ouvindo, está meditando naquilo que fez, como pode fazer, o que pode melhorar, e neles estão apreensivos com tudo isso. Eles querem nos ajudar, porque faz parte do trabalho espiritual também. Se tem a casa, se tem o hospital, tem o quê? Espíritos cuidando disso, óbvio, não é? Tem alguém que está tratando de nós da mesma forma. Então, para que eles possam ter um mínimo de interligação conosco, precisa deste momento, de nós aprendermos a ter respeito, ter moral, a perdoar, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que nós possamos ser mais o quê? Mais sensíveis à espiritualidade. E nós costumamos dizer que quando nós adentramos numa casa espírita, há um desenvolvimento. Tem muitas pessoas que falam: eu não vejo, eu não ouço, eu não faço nada. Tem muitos médios que estão aqui conosco há um tempão, mas estão fazendo o quê? Doando, estão trabalhando, estão se colocando à disposição, estão ajudando. Outros vão ter tarefas diferentes, tratamento de cura, passe,
palestra, enfim, tem um monte de tarefa que uma casa espírita precisa. Ela precisa de tratamento espiritual e nós também precisamos ajudar aqueles que estão fora, materialmente. Esta casa ainda, infelizmente, não consegue ainda ter esse processo, porque nos falta pessoas, mão de obra de pessoas, de médiuns, pessoas que queiram realmente participar da casa, trabalhadores que se coloquem à disposição para ajudar as pessoas, de fazermos aí vários processos de trabalho, né, de trabalho à comunidade. Mas isso é aos poucos. Não adianta eu querer chegar aqui, quem vai fazer? Ninguém, não é hora para fazer isso. Cada um de nós tem um momento, como a gente costuma dizer. Eu estou no momento de querer ajudar, é um comprometimento. Então a gente vai fazer, vai trabalhar para quê? Para nós nos melhorarmos. E tenha certeza que uma ação daquele que trabalha aqui dentro da casa, que é um tarefeiro, ele se sente muito mais assim, satisfeito de fazer algo de bom para alguém. A gente sai daqui maravilhado, sai daqui muito bom. Então a casa espírita, ela nos ajuda, nos colhe, nos orienta, nos dá forças para enfrentarmos as dificuldades lá fora. Todos nós temos dificuldades, todos nós estamos buscando algo de bom para nós. E todos nós somos capazes e temos condições de alcançar os nossos objetivos. Só depende de nós mesmos. Quando já dissemos isso aqui diversas vezes, a casa espírita é um lugar onde vamos estudar, vamos aprender, vamos saber por que estamos aqui trabalhando, estamos melhorando. Tem as aulas que vamos aprender tudo não, mas um pouquinho sobre a espiritualidade, porque o estudo é longo, é comprido e profundo. Tem muita coisa, gente, que a gente não sequer imagina que possa acontecer. E é através dos estudos que nos dá esse esclarecimento para que possamos seguir a nossa caminhada, não aqui na Terra. Na Terra nós vamos nos lapidar, vamos aqui. Quem daqui é 100% feliz? Eu não sei quem é 100% feliz. Temos momentos felizes, mas a maioria de nós passa por algum processo de karma, processo aí que precisa passar. Mas isso é transitório, gente, não vai durar felizmente existe a reencarnação e existe a espiritualidade. Eu vou deixar este corpídeo velho, feio, e daqui a alguns anos eu vou retornar num corpo novamente, tudo bonitinho, se assim for possível para mim, depende das minhas ações. Então a casa espírita é um lugar onde a gente aprende, se reconforta, trabalha e, posso dizer assim, né, nos prepara de uma certa forma para o nosso desencarne. Mas isso não significa que esse que fala que hoje eu estou como dirigente, né? Pode ser que quando eu desencarnar, eu estou lá, estou complicado, porque o dirigente, quantos dirigentes de casa espírita sofrem mais do que, porque eu acho que eu estou precisando mais do que trabalhar, do que fazer, do que muitos de vocês. Então cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. Então, quer dizer, né, tem um livro que fala, né, ele desencarnou dirigente e ele achou que ia chegar lá já que nada. Ele se complicou tudo, ele precisou ser socorrido, porque ele carregava com ele algumas emanações terrestres ainda. Não vou entrar nisso. Então, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Já falei da desobsessão. Então aqui, assim como atender às necessidades física, corporal, a alma, né? Caridade, ajudar aqueles que já desencarnaram e, na medida certa, ajudarmos aqueles que estão, como nós aqui. A cura, como que ela procede? Nós estamos aqui já nos curando. Aí eu faço uma consulta. O médico, ou a equipe do irmão José, nos acalenta, nos dá forças e nos ajuda a sairmos da situação que nos encontramos, porque é ciência. Muitas vezes nós estamos com os nossos chakras totalmente entupidos. Já ouviram falar isso? Os chakras são os pontos de energia que nós recebemos do cosmos. E quando nós vamos tomar um passe, puxa vida, já o horário já se foi. Quando nós vamos tomar o passe, o que o médium faz lá? Ele tira as energias negativas que nós estamos e coloca uma todinha nova. E a gente sai, quando sai daqui, não sai, parece que
deixou uma tonelada aqui dentro. É isso que acontece. Nós saímos aliviados da nossa casa. E isso é fato, né? Só aquele que realmente não quer que saia, entrou aqui bravo e vai continuar a sair bravo. Mas tem que abrir o coração, tem que realmente, né, estar perceptível a todo esse processo. Então, a espiritualidade nos dá todo esse processo. Tem a cura através da acupuntura, do reiki, que nós, aos pouquinhos, já vamos começar a implantar aqui na nossa casa. Mas tudo isso, gente, tudo isso que é benéfico para nós, precisa ser tratado a alma. Quando eu falo alma, é quando nós estamos encarnados. Quando nós falarmos em espírito, é quando nós estamos em espírito, desencarnados. Isso é uma situação importante do aprendizado espiritual. Então, quando nós falamos em alma, corpo, eu estou no corpo. Quando eu falo em espírito, estou fora do meu corpo, tá bom? Então, pra vocês verem, gente, é assim, para dar só assim, nossa casa, vou falar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Eu falei da assistência através da caridade, pilar, estudo, caridade, calçados na filosofia, ciência e religião. O Evangelho no Lar, que a nossa companhia, é importante porque é uma continuidade daqui, né? Não importa, você vai lá, toma banho, chega vai lá no chuveiro, toma banho, se lava, tá bonitão, aí você sai do banheiro e já pula na lama. Não adianta nada. Eu tenho que sair daqui e me preparar para me manter higienizado, limpo. E onde eu consigo isso? Dentro da minha casa. Porque é lá que nós temos os maiores desafios. Tio, tia, avô, pai, mãe, filho. É lá que nós precisamos estar protegidos. E é o Evangelho no Lar que é importantíssimo para mantermos o equilíbrio dentro do nosso lar. Fé que remove montanhas, ensinamento de Jesus, né? Quando muitas vezes Jesus estava ali sendo questionado, e veio a ele um pai desesperado porque o seu filho estava possuído por um demônio, né? Isso, a fé que transporta montanhas, está no Evangelho, tá? Não lembro o capítulo, me perdoe. E ele falou: o que fazer para eu conseguir tirar esse demônio do corpo? E ele falou: vocês ainda, né, não têm fé nenhuma. A fé que transporta, vocês tivessem a fé do tamanho da mostarda, vocês conseguiriam fazer. E esse ensinamento, sabe qual é? Da desobsessão. É justamente isso. Jesus pediu para que o pai trouxesse o filho, falou com o espírito e pediu para ele se retirar, porque ele via, ele sabia de todo o processo espiritual. E Jesus quis nos mostrar a espiritualidade desde o momento que ele esteve aqui na terra, onde ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Só que infelizmente muitos deturparam o que realmente ele veio fazer aqui na terra, tá certo? A nossa casa, ela trabalha às segundas, provavelmente a gente está estudando, dependendo do número de pessoas que a gente vai adquirindo aos poucos. Se aumentar muito, teremos que abrir de quarta, enfim, mas isso ainda está em projeto. Trabalhamos com a equipe médica, com o trabalho de cura, e com a equipe fraternal, que é aquela que trabalha com a gente psicologicamente, tá certo? São os dois dirigentes maior desta casa Ninho Espírita, o Dr. Max e o irmão José, tá certo? A água que nós colocamos, ela é fluidificada ali, tá certo? A água que nós deixamos nas nossas mãos com as garrafinhas são aqueles que passaram pela equipe médica, que estão em tratamento através do quê? Das energias magnéticas animal. Por isso que vocês têm que abrir, né, a tampinha para que os médiuns possam colocar a energia lá necessária. Aqueles que não estão em tratamento, pode colocar a garrafinha, porque lá vão receber as energias fluídicas, que vêm diretamente da espiritualidade. E a magnética animal é aquela que é para o nosso corpo, que pessoas que estão com tratamento, que já passaram pela equipe médica. E vou ter que parar. Passei 5 minutos. E quinta-feira eu vou estar novamente lá na minha casa. Se alguém quiser fazer perguntas estarei à disposição das 8 até as 9 da noite, através do Facebook. Não sei se eu vou conseguir através do Instagram, mas pelo menos eu consigo, para esclarecimento, tá? A gente tem esse trabalho de esclarecimento às quintas-feiras.
E lembrando que na próxima segunda-feira, né, Vanice? Nossa casa vai estar aberta porque tem um feriado na terça, mas nós vamos abrir na segunda-feira que vem, tá bom? A gente entende da necessidade e nós vamos também estar aqui em comum com vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que é a Casa Espírita. Tem muita coisa para falar. A gente pode até aproveitar em outros momentos e falar um pouco mais, tá bom? Muita paz a todos. E eu deixo vocês com a Vanice agora, que vai fazer aí o passe coletivo e o trabalho depois do passe com vocês. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Então, agora aquele momento gostoso, depois da gente receber aí bastante informação, que é importante estarmos cada vez mais conscientes, né? Então, agora vamos para aquele momento relaxante. Eu convido vocês a fecharem os seus olhos, fazer uma respiração profunda e suave várias vezes. Inspira e solta o ar bem demoradamente, relaxando o corpo, tranquilizando a mente. Não é o momento de pensar nos problemas, nos desafios, nas dificuldades. É o momento de tranquilizar, serenar a mente. Ao contrário, devemos trazer à nossa mente nesse momento algo que nos alegra. Pode ser uma imagem, pode pensar numa flor, pode pensar no seu animal de estimação. Traga na sua mente uma imagem que te alegre, porque a alegria é o tônico de todo o nosso sistema imunológico. Então vamos respirando, soltando o corpo, soltando os braços, relaxando na cadeira, no sofá onde nós estamos sentados. E vamos visualizando uma luz intensa, muito branca, descendo do alto e entrando pelas nossas cabeças. Ao mesmo tempo que os nossos pés no chão vão criando raízes energéticas e se conectando ao solo. Vamos recebendo também da Mãe Terra a energia criadora. E do alto vamos recebendo a energia que nos nutre. Vamos visualizando essa luz amorosa percorrendo todo o nosso corpo. Ela vai iluminando cada pedacinho de nós, cada célula. Concentre-se naquele local do seu corpo que necessita de uma atenção, de uma cura. E perceba que este local está ficando completamente iluminado. Continua respirando profundamente. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Mãe, Vida. Vamos nos conectando ao seu fluxo de infinito amor. Vamos nos colocando como canais desta energia criadora e infinita, que nos traz a força, a coragem. Vamos visualizando Jesus à nossa frente com um largo sorriso, de braços abertos, nos convidando para um abraço. E que abraço amoroso, que nos envolve completamente com o seu magnetismo, com a sua luz.
Vamos conversando com esse mestre amoroso, pedindo que sejamos merecedores de seguir os seus passos, que Ele possa ser a nossa luz, guia, e então humildemente nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E vamos bem aos poucos voltando, mexendo os braços e as pernas, voltando ao mundo consciente. Nós vamos acender a luz. E com muito carinho nós vamos nos despedindo dos amigos que nos acompanham pela internet. E na próxima quinta-feira temos um novo encontro. Que possamos permanecer, né, com estas energias delicadas e amorosas por toda a semana. Um grande beijo a todos.